maioria das pessoas conhece o Marcos Klein da participação dele já desde 2009 no Ultraje a Rigor, né? E que ficou ainda mais, vamos dizer, assídua, né? Por conta do The Noite. Sim. Mas tem uma história muito vasta aí de operações no universo musicais. Não, é legal você falar sobre isso, né? Porque todo mundo acha que sim, que eu apareci no The Noite com placenta, sabe? Nascendo, assim, né? Nossa, estou no The Noite. Nasci no The Noite, né? Sim. Não, tem muita história e tem história que envolve, né? Tipo, a gente cruzou histórias, assim, apesar que a gente nunca se encontrou tanto, né? Verdade. Mas, assim, as histórias convergem, né? Temos muitos amigos em comum. Muitos amigos em comum, né? Meu, eu venho... Muita gente não sabe, assim, eu sou o primeiro baterista do Viper. Caramba, então você é realmente um dinossauro do rock no nosso universo. Com certeza, eu sou um... E a gente tem quase a mesma idade. Artrose do rock, eu poderia dizer. Já pode ser, já, né? Já tem bastante dor. O bico de papagaio. Do rock. Você esteve no Viper antes do Cássio, que pra mim era o primeiro. A minha história começou assim, na verdade, assim... com música, na verdade. Eu sempre gostei de música e tal. Aí mudei para um bairro que tava os caras do Viper, que seria o Viper, né? Depois. Mas assim, era todo mundo vizinho. Eu, o Felipe Machado, Pete Passarel, André Matos também. Então assim, a gente era todos os cabeludos da época, né? Do bairro em Higienópolis. Os cabeludos, né? Que tinha medo de qualquer coisa. De rojão, a gente sai correndo. Agora, fazer uma contextualização aqui interessante para todo mundo. A gente tá falando aqui o quê? 83? 83. Porque assim, eu vou contar o princípio da história. Fui mudar para um prédio. Aí, de repente, assim, eu tô no prédio. Aí, olhando assim na janela, passa um cara assim, meio cabeludinho, com uma guitarra assim, feito de marcenaria, do Vinnie Vincent. O baixo do Gene Simmons. Mas sem funcionar. Não, era tipo marcenaria. O cara mudando pra lá também. Eu tinha acabado de chegar. Era o Cássio Aldi, que é o primeiro batera do Viper legal. Que gravou o Soldiers of Sunrise. Aí eu falei, não, preciso conhecer esse cara, porque eu já era fã de Kiss. Aí ele morava no quarto andar e tal. Aí a gente conversando. Falou, exatamente o mesmo prédio. É o mesmo prédio, cara. Eu morava no 8º andar, ele morava no 4º. Essas coisas eu lembro. O que eu comi ontem eu não lembro porra nenhuma. Mas... Típico do Alzheimer. Não. E tipo coisa que é importante, na verdade. Sim. Que eu comi ontem não faz a menor diferença. Exato. Não, e a gente guarda a adolescência com carinho. Muito. Esses momentos marcantes, né? Então, assim, aí eu conversei com o Cássio. Aí a gente ficou amigo. Todo mundo gostando de Kiss. Aí a gente andando na rua... aí encontra o Pete, o Ives. É bizarra essa história, porque assim, foi uma coisa assim muito natural, porque eram os cabeludos, né? Todo mundo gostando de rock, né? Pô, e era uma emoção encontrar um amigo cabeludo. Quando eu deixei o meu cabelo crescer, eu era o único cabeludo assim. Eu resolvi deixar o cabelo crescer. E naquela época existiam 3 gangues, que eram os cabeludos, que eram os metaleiros, que a gente era uns puta bunda mole, ia no Woodstock Discos e tipo, normal. Eram os nerds da época. Exato. Tinha os punk, né? Que eram os moicanos, que hoje em dia jogador de futebol é também punk. Não lembro, gente. E tinha os skinhead, velho. Esses eram três. Então, na época tinha os skinhead e eu já vi skinhead na época. Que eram os carecas do ABC. Não, mas eu vi skinhead negão. Eu vi skinhead gay. Skinhead era um rolê. Tá. Não era ideologia. Eu vi skinhead negão, juro por Deus. Um careca com machadinha querendo matar a gente. Véio, não, é porque tinha uma confusão. Porque os skinhead mesmo, eles eram meio neonazistas, né? Então, mas um negão no meio dos caras. Eles queriam matar nada alguém. A ver. Então, assim, tipo, foi muito bizarro. Nessa época era muito bizarro. Então, assim, a gente era os únicos realmente que tinham um norte, assim. Que era ouvir os um punks som. Também, né? Os punks tinham um movimento legal pra caralho, até musical. Mas mó trampo fazer aquele cabelo. Sim, não, mas nem todos tinham cabelo. Você pega Garotos Podres. Não, mas você sabia. Não, tinham todos. Sim. Tinha. Os que arrumavam treta, você sabia que vinha de longe. Parecia um pombo. Sim. Vou pegar eu tinha você. Medo desses... Não, a gente, eu tinha 13 anos e 12 quilos. Imagina ver um cara desse na rua. E eu queria só fazer som, velho. Né? Ou, assim, ouvir som, né? Ouvir Kiss e tal. Então, assim, nos anos 80 existiu esse rolê.
Então a gente, os cabeludos, né, que nem você falou, os cabeludos se encontravam e falavam, caralho, meu, e aí, esse cabelão aí e tal, o que você curte? Então, aí, curto Iron, curto não sei o quê. Então a gente foi ficando amigo. Então, legal. assim, no nosso bairro ali, eu tive, eu tive a sorte, né, de morar num lugar que, tava todo mundo ali. O núcleo do Viper vivia ali. Então eu conheci todo mundo, assim, rapidamente em 1983. Então, e a gente já queria tocar, né? Já queria fazer coisa, né? Aí veio as coisas bizarras, né? Que a gente falou assim, pô, a gente gostava de Kiss, vamos se fantasiar de Kiss. Que é uma história bizarra. Pô, legal, hein? Eu cheguei a fazer um Kiss bem sórdido, assim. Não, então, a gente fez uma banda Kiss, assim, meu. Mano, isso é uma história muito engraçada. Porque assim, a gente falou assim, a gente gosta de Kiss, tá, beleza. E o Cássio Aldi, ele tinha os instrumentos de marcenaria, como eu falei anteriormente, certo? Uhum. Então a gente falou, vamos montar uma banda, né? Pra dublar Kiss. Então assim, a banda começou assim, a banda que fez mais sucesso era eu, o Gene Simmons, o Cássio Aldi era o Paul Stanley, o André Matos era o Ace Frehley. O André participou desse rolê. Participou. Ok. E o Nando Machado era o Peter Criss. E a gente fez um sucessinho, assim. Nando Machado, o irmão mais novo do Felipe Machado. Do Felipe Machado, que tocou comigo depois. Tem muita história, né? Mas assim, foi mais engraçado que a gente começou a tocar numas festas. Tocar, né? A gente dublando. Performar. Isso que eu queria perguntar. Você falou assim, essa foi a formação mais famosa. Sim. Defina essa mais famosa. Famosa porque a gente foi no Vandeco Pipoca. Então eu tinha lembrado. Vandeco Pipoca ele virou o Bozo depois. Ele virou o Bozo mesmo? Virou. Mas não foi o Bozo do filme, aquele do filme. Não. Ele virou o Bozo, tipo, Bozo raiz é o Vandeco Pipoca. Então, não, ele não virou o Bozo. Ele foi um palhaço popular, é isso? Não, mas ele foi depois. Era o Vandeco Pipoca e depois ele virou o Bozo. É mesmo? Sim. Mas ele foi o primeiro Bozo? Acho que foi o primeiro. É só, porque na história do Bozo, o cara não era tipo um palhaço antes, sei lá. Não, então, porque a gente foi no programa do Vandeco Pipoca, né? Eu meio que atropelei. Mas assim, a gente foi no Vandeco Pipoca, era um programa que tinha na Gazeta. Tá. A gente foi chamado não sei porquê. Será que não era a mãe do Felipe, que conhecia muita gente? Pode ser, Lô Machado. Aliás, Lô Machado, beijo, Elô. Ela é super bem conectada, provavelmente. Sensacional. Eu não sei como a gente foi chamado nesse programa. Vandeco, eu vou botar aqui, ó. Vandeco Pipoca. É com W ou com V, será? Eu não lembro, mas tentar. O Google aí vai te dar. É com W. O W, Vandeco Pipoca. Ele já foi no The Noite, né? Inclusive, é mesmo? Olha só ele de Bozo aqui. A gente tentou resgatar as imagens dessa performance, né? Tá. Porque a gente foi no programa do Vandeco Pipoca, eu de Gene Simmons, o Cássio Aldi de Paul Stanley, o André Matos de Ace Frehley e o Nando Machado de Peter Criss. E a gente foi dublar uma música que chamava Love and Leavin' do Kiss. Nada a ver, puta música. Né? Era o que eu não conheço. Tipo, cara. lá do C. Mas era rock and roll. Mas a gente era chato desde moleque. Só que você fala, você não vai tocar, sei lá, I Love Too Loud, qualquer coisa, né? E eu lembro que eu tava com uma chuquinha e com uma corrente de bicicleta. Assim. É da hora essa história. Mas não tem imagem disso? Não tem, velho, não tem. E assim, você não perguntou uma coisa básica. Assim, como a gente se maquiava com hipoglós, velho. A gente fedia. Tipo, demora 3 dias pra sair Não, era horrível. Era o Cássio que maquiava a gente com hipoglós e aquelas lá. Não, sensacional. E graxa de pneu. Não, qualquer coisa que ficasse preta, mas era muito bem feitinho. Era mesmo? Só que você suava aquele bagulho. Hipoglós, velho. Quem já usou hipoglós sabe que é pra assadura. Né? Sim. Bom, sei lá. Aí a gente fez o programa, eu nunca vou esquecer assim, eu fiquei até com febre, assim, porque eu falei, pô, tô na TV, e ainda, olha como eu me apresentei a primeira vez na TV, né, com uma chuquinha e uma corrente de bicicleta, com um hipoglós na cara. Pô, legal, sensacional, né? sensacional. Marcou. Né? Aí o Vandeco Pipoca, a gente, né,
fez, né, a apresentação tocando Love and Living. Procurei essa música, nada a ver. Você sabe que música é essa? Não sei. Não, cara, é uma música nada a ver. Eu costumo me distrair. A gente era underground com 12 anos de idade. Então, cara, a gente fez a apresentação, aí o Vandeco Pipoca falou assim pra gente, quando é que vocês vão aparecer sem máscara? Eu falei, talvez algum dia, né? Puta, eu já tava me sentindo um ridículo, né? Com 13 anos de idade. Não. Hoje, o Kiss sem máscara. Mano. E aí, pra tirar aquele pó? Eu quase vomitei, né? No ar. Cara, tirei, assim, eu apareci na TV Gazeta, né, na época, no Vandeco Pipoca, com uma chuquinha, uma corrente de bicicleta, sem máscara e, tipo, sentindo o cara mais ridículo do mundo. Ah, você já tinha essa noção? Não, já, né? E todos se sentiram ridículos? Não, eu não lembro bem, assim, mas foi uma... A gente falou, o Kiss não aparece sem máscara, a gente vai aparecer, caralho. Mas tirar o hipoglós não foi tão ruim. Ah, tá. Mas ali, ao vivo, vocês tiraram? Não, a gente foi no camarim e tirou, apareceu no final do programa, falando, a gente é o Kiss, como se, nossa... Não dava pra sair na rua no dia seguinte. Love and Living. Love and Living. Olha, tem um... Como chama isso? Um anime. Do Kiss, que é Love and Living, o nome do anime. Então, eles fizeram um clipe que o Gene Simmons ficava virando a cara. Assim. Não sei por que escolheu essa música. A gente era... Isso que eu tô falando, a gente era muito underground, né? Legal. Então isso foi uma coisa assim... Fizeram um Kiss raiz. Kiss total, assim. E o fã-clube do André Matos, todo mundo que escreveu o livro do André... Eles queriam tanto essa história, assim, porque é uma história realmente raiz demais. Sim. Souque não tem imagem. A gente já foi atrás. Todo mundo já tentou achar a imagem disso. Tinha uma disso. época que os caras filmavam em cima da outra, em cima da fita, na mesma fita. Com certeza. Então, assim, a gente se perdeu, é uma pena. Eu tenho uma foto que eu posso mandar aí depois, aí, se vocês quiserem publicar, que não é com essa formação. Tá. Mas eu sou o Gene Simmons e o Cássio é o Paul Stanley. Certo, ok. Mas, cara... E vocês fizeram outras coisas, assim, fora o Vandeco Pipoca? Fizemos festa. Nessa turnê? A turnê Vandeco Pipoca... a gente fez condomínios. Bom demais, bom demais. Não, a gente fez umas festinhas, porque ficou famosinho. Legal, assim. cara. Mas a gente começou a se sentir ridículo, né? Mesmo? Assim, porque aí começa a crescer um pouco mais. Não, e a galera, assim, por exemplo, o Cássio já tava começando a tocar bateria. Entendi. Sabe, o André tocando piano. Se ele vai querer se fantasiar de Frehley. Não, né? Então, assim, a gente começou a evoluir, né? De tipo falar, isso aqui não vai durar muito. Cara, olha só, valeu essa história, você vai contar o resto da vida. Caralho. É boa demais. Foda. Eu estive com 6 anos, 5 anos de idade, eu estive no Torresmo e Pururuca, numa excursão de escola. Não sei se alguém lembra desse... Eu lembro. Lembra Torresmo e Pururuca? Lembro. Muito pouco tempo eles ficaram. Tudo é da minha época. Assim. Bom. Sei lá, Gengis Khan da minha época.